No processo de nós reiniciarmos, então, essa relação familiar, nós precisamos considerar essa verdade, que o homem reconhece a mulher como sua correspondente. E esse é o nosso terceiro ponto. A iniciativa de criar a mulher partiu de Deus. Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, Ele formou então a mulher. Ele poderia, sim, Deus desejasse, tê-la feita também da terra, do barro, como havia feito o homem. Mas Deus decidiu criar a mulher do próprio homem. E por isso, Adão reconhece a mulher como sua correspondente. Que coisa linda, quando a gente lê as palavras, né, de Adão. Ele exemplificou essa verdade. Ele entendeu a mulher como igual. Ele entendeu a mulher como correspondente. Veja só o que diz Gênesis capítulo 2, verso 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A palavra varoa, né? O homem é o varão, varoa. Porque do homem foi tirada. A expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne é claramente o reconhecimento por parte de Adão, né, de que a mulher criada, que nós chamamos Eva, era correspondente a ele. Agora ele viu alguém que era carne, osso do seu osso, carne da sua carne. Ele se sentiu agora completo. Ela correspondia a ele. É uma relação diferente com Deus, é uma outra relação. Adão se identificou imediatamente com a mulher que foi dada por Deus. Ela estava na mesma estatura dele. Embora homem e mulher tenham recebido funções diferentes para o bom funcionamento, né, da família, ambos diante de Deus são iguais. E ambos devem se ver um ao outro como iguais. Pois foi assim que Adão enxergou a mulher antes da queda. Quando nós vemos, osso dos meus ossos, carne da minha carne, é igual a mim. É parte de mim. Ela é eu. Consegue entender isso? Quando Adão olha para a mulher, ele se vê na mulher. É isso que ele está dizendo. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela é eu. E isso é tremendo, porque nós precisamos compreender essa verdade em nossos casamentos. A relação homem e mulher é ser exatamente se tornar uma só carne, não é esse o projeto de Deus? Nos tornarmos um? Era assim que Adão se sentiu com relação a Eva e Eva a Adão. Porque afinal de contas ela sabia que ela veio também dele. E ali estavam ambos olhando um para o outro. E não havia entre eles sequer vergonha alguma. Por quê? Porque Eva olhava para Adão e via Adão como ela, parte dela. Ele sou eu. Da mesma forma, o Adão olhava para Eva e via a Eva e dizia: ela sou eu. Essa era a relação que eles tinham, de tal forma que ambos estavam nus, dentro de toda a história, e não tinham sequer vergonha alguma. Por quê? Porque ela sou eu, sou ela, e nós estamos de boa, estamos plenos, vivendo isso, até que houve o pecado, e o pecado rompe, né, com essa beleza toda, e eles passam a ter vergonha um do outro. Mas o projeto de Deus para o homem é que o homem case com a sua mulher e se torne uma só carne. É você estar voltando àquela relação original que foi lá no início entre Adão e Eva. Então você, marido, deve enxergar sua esposa como osso dos seus ossos e carne da sua carne, como correspondente a você. E assim também a mulher deve enxergar o seu marido como correspondente a ela, pois foi feita de sua própria substância. Ser auxiliadora não faz da mulher menor que o homem.
Apenas dá a ela uma função diferente do homem. Uma função honrosa. Porque quando você ler o Evangelho de João, você vai ler lá que o Espírito Santo é auxiliador. Olha só que coisa tremenda. E nem por isso o Espírito Santo é menor que o Filho e menor que o Pai. É Deus em igualdade com o Pai e com o Filho. Da mesma forma, a mulher auxiliadora não é menor do que o homem. Está correspondendo um ao outro, mesma estatura um que o outro, apenas funções diferentes dentro do projeto familiar. Ser o homem cabeça da mulher não o torna maior que a mulher, mas sim responsável pelo cuidado dela e de sua descendência diante de Deus. Responsável a responder diante de Deus pelo cuidado. Se tratou sua mulher com honra, vai responder diante de Deus. Você trabalhou para que os seus filhos conhecessem a minha palavra, tivessem intimidade comigo, vai responder diante de Deus. É responsável, cabeça. O homem não recebeu autoridade para sujeitar a mulher às suas vontades. Isso é um grande engano. Esse aí é o ensino machista lá fora. Não. Mas para protegê-la, para servi-la em amor. Assim como Cristo amou a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa. Eu acredito que nós podemos transportar esta verdade que nós estamos falando da família, também para a família da fé. Para a nossa grande família, né? Para a nossa comunhão como igreja. Pois o projeto família sempre contemplou a união das diversas famílias, para formar através dessa união uma só família, a grande família de Deus em Cristo Jesus, sendo Jesus a cabeça dessa grande família. Então, desde lá do princípio, a gente lê que Deus falou para o homem, para que eles crescessem e se multiplicassem. Depois você vai ler lá em Abraão, já depois da queda, em Abraão Deus vai falar, eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus sempre teve esse projeto de unir todas as famílias, para fazer uma grande família, o seu povo, o qual Jesus fosse o cabeça dessa grande família, que a gente chama igreja. E assim como Adão reconheceu Eva como sua correspondente, nós também, pensando na família da fé, essa família unidas pelo Espírito Santo, precisamos reconhecer uns aos outros como correspondentes, nos vermos todos na mesma altura. Somos todos correspondentes. Cada um de nós recebeu de Deus dons diferentes, cada um de nós recebeu de Deus chamados diferentes para atuar dentro do corpo. Mas somos todos iguais diante de Deus. Somos todos correspondentes. Não existe ninguém maior do que o outro. Não existe ser humano maior do que o outro. Nenhum ser humano é maior do que o outro. Não importa se é homem, se é mulher. Nenhum ser humano é maior do que o outro. Podemos ter funções diferentes no corpo de Cristo e também dentro das nossas estruturas sociais em que vivemos, né? Mas nenhum ser humano é maior do que o outro. Nenhum ser humano deve olhar para o outro levantando a cabeça, como se o outro fosse maior. Da mesma forma, nenhum ser humano deve olhar para o outro abaixando a sua cabeça, como se o outro ser humano fosse menor. Todos são correspondentes, nós estamos todos na mesma estatura aos olhos de Deus. É verdade que dentro das estruturas sociais, sim. Por isso eu disse, é função. Mas nós estamos falando de humanidade. Uma coisa, não é assim? O soldado, né? No exército, aí você tem o cabo, você tem o sargento, e aí o soldado olha para o cabo olha para o sargento vai olhar para o outro. Mas é uma estrutura social onde você respeita a autoridade. Mas o soldado, aquele soldado que a gente fala, né, soldado raso,
não é menor do que o general diante de Deus. Ele não tem que olhar como ser humano para o general de cabeça baixa, levantar. Por quê? Porque ele é igual, na mesma estatura. Todo ser humano possui a mesma estatura aos olhos de Deus, são iguais aos olhos de Deus.